Tá popular, cara. Muita gente aí mandando pergunta. Ó, o Will Dantas mandou $1 aqui e falou o seguinte: o que você faria para que os atuais coletivos negros, hoje totalmente presos no pensamento marxista, deixem de ter uma visão negativa sobre a família imperial? Olha, é só contar a história do Brasil. Eu nem quero criar uma narrativa nova aqui. Só contar a história do Brasil tal qual ela aconteceu. Infelizmente, você tem aí mais de 100 anos de historiadores anti-tradicionais, anti-tradicionalistas. Você falou isso no começo. É importante destruir essa referência brasileira, porque assim você mata um sentimento de nação. É importante menosprezar todo mundo, os grandes homens que construíram o nosso país, porque aí o brasileiro não vai ter orgulho daqui e não vai lutar por aqui. E muitos vão se sentir... Eles querem criar essa sensação de que uma parcela da sociedade, ou é os negros, ou os LGBT, ou até as mulheres, não fazem parte do Brasil. Que esse Brasil não é deles. Né? Que essa história do Brasil não é a história deles. Claro que é a história deles também. Então, mas contar a história tal qual ela aconteceu, com as virtudes e os vícios que existiam todo ao longo do seu período, sem passar julgamento. Sim. E deixa a cada um o julgamento. Quando você tiver a exposição da sociedade como um todo, da real história, né, nesse balanço bem cru, né, você vai ter uma formação de opinião muito mais livre. O que a gente tem hoje é uma criação de opinião direcionada. É uma manipulação na mente das pessoas. Exato. Então, eu sou contra a interferência de Estado para contar a história. Por isso que muitos dos livros que eu faço assim, é para a sociedade, não é uma questão... do sistema educacional. Do sistema educacional, não gostaria de impor isso em ninguém. Vocês estão livres para comprar os livros, alguns que eu já fiz aqui, né, na questão histórica. Mas, enfim, eu sou apenas um autor aqui, tem vários outros aí que estão surgindo também, recontando a história do Brasil com uma outra vertente, que de fato é a vertente condutora da história. Isso é que a gente se perde um pouquinho, tá certo? É isso que acho que a gente tem que olhar. O cientista político faz isso. Ele define o que conduziu o próximo capítulo da história. E é isso que tem que ser contado, tá certo? Claro que tem histórias paralelas e periféricas a todo momento, mas são histórias que morreram, que vão adiante e emperram e não conduzem, não são o fio condutor. Não é que morreram, mas que não são... que deixaram de ser relevante a partir do momento... Exatamente. Ou podem ter feito alguma influência, mas não conduziram a história. Então, muito do que o marxista faz, ele reconta a causa e consequência. Ele pega essas figuras periféricas do movimento e exalta eles ao topo, como se eles tivessem sido representativos, quando na verdade Zumbi Palmares, Dandara, não, esses é que fizeram, os grandes revolucionários. Pelo amor de Deus, sabe? Teve mais coisa aí, né? Mas assim, isso não conduziu a história, foi algo que aconteceu e tal, tá lá, mas não são condutores que levaram para o próximo capítulo. Né? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que olhar isso com um pouquinho de rigor mais científico, né? E eu acho que por aí você consegue estabelecer a razoabilidade, né, de quem era quem, os intentos corretos, e expondo isso para a população, a gente vai ter um grande ganho. Pode crer.